Meus queridos amigos, companheiros de ideal cristão, boa noite. Que Jesus, o nosso mestre e amigo, continue a nos abençoar, a nos intuir, para que nessa noite, no aprendizado do seu Evangelho, nós possamos receber a mensagem como uma semente para ser cultivada e desenvolvida em nossos corações. O Espírito Hilário Silva, por meio da mediunidade incomparável de Francisco Cândido Xavier, no livro Almas em Desfile, ele tem a oportunidade de narrar uma peculiar história acontecida em uma das cidades grandes do nosso país. Um médico chamado Armando Carriere estava de plantão. Havia saído de casa no seu automóvel e, numa das vias públicas da cidade, escutou o apito do guarda de trânsito para que ele pudesse parar no acostamento da via pública. O médico, um tanto quanto contrariado, parou e, quando o guarda de trânsito se aproximou, logo o médico disse: "Você sabe com quem está falando? Você sabe, por acaso, quem está parando na via pública?" "Não sei, mas precisei apitar para o senhor porque está conduzindo em alta velocidade. Logo à frente, no túnel da cidade, nós estamos tendo obras. Já ocorreram diversos acidentes. Então, preciso alertá-lo." Doutor Armando Carriere, um tanto quanto nervoso, disse: "Eu sou médico na cidade. Estou atrasado para o meu plantão e vou manter a velocidade." E enquanto os dois conversavam, atrás do carro do doutor Armando Carriere, estacionou outro veículo, e de dentro dele saiu um homem todo vestido de branco, denotando que era médico também. Aproximou-se do automóvel e perguntou: "Armando, o que está acontecendo?" Era o doutor Zeferino Lanza, um amigo do doutor Armando Carriere. E o médico, que estava dentro do carro, exasperado, logo gritou: "Ora essa, Zeferino, veja que esse guarda de trânsito teve a audácia de apitar para mim. Mas, meu amigo, ele está fazendo o seu trabalho e eu quero fazer o meu. Precisamos chegar no hospital rapidamente. Nós estamos de plantão." "Mas, Armando, ainda há tempo. Nós não estamos atrasados. Vamos chegar em segurança no hospital. Agora é só essa que me faltava." Boas recordações, boas maneiras vindas de você. Depois que você abraçou essas coisas de espiritismo, Zeferino, seu nome deveria mudar. Zeferino Mole. Não suporto nada disso. E, ligando o carro, o doutor Armando Carriere acelerou e saiu em disparada, cantando o pneu. Minutos depois, realmente ele chegou no hospital, bem rápido, levado por uma ambulância, com 2 pernas quebradas. Sofreu um acidente dentro do túnel, mesmo sendo avisado pelo guarda de trânsito.
Essa história, narrada pelo benfeitor espiritual, fala das nossas ansiedades. Eu tenho certeza que aqui em Divinópolis, e especialmente aqui no Centro Espírita Jesus de Nazaré, ninguém é ansioso, mas é uma temática recorrente, não apenas no meio religioso, mas também no meio acadêmico, na psicologia, por se tratar de um grande conflito da nossa alma. Nós estamos vivendo dias em que não sabemos esperar. Tudo precisa ser ao nosso tempo e à nossa hora. E a ansiedade nos consome. Jesus, no seu Evangelho, já havia se referido sobre a ansiedade, naturalmente que com outro nome, quando nos ensinou: a cada dia basta o seu mal. Invariavelmente, muitos de nós vivemos o passado, apegado às coisas que nos aconteceram há 10, 15, 20 anos atrás, remoendo dores, rancores, mágoas, como se fosse hoje vividas. Ou muitos de nós vivemos do futuro, daquilo que ainda vai acontecer, e se for acontecer, cultivando angústias, desesperos, sofrimentos sem necessidade. E esquecemos de viver o hoje, o agora, o presente, a oportunidade que está batendo à nossa porta como um recurso de aprendizado e de crescimento espiritual. A benfeitora Joana de Ângeles, por meio da mediunidade de Divaldo Franco, em um livro chamado Conflitos Existenciais, ela escreve um capítulo inteiro falando a respeito da ansiedade. E ela nos traz algumas informações que são bastante interessantes acerca do tema, que nós gostaríamos de compartilhar. Primeiro, ela vai nos informar que todo conflito vivido na nossa vida tem uma causa. E é sempre muito importante nós encontrarmos as causas para erradicar os efeitos. Se nós não soubermos a gênese dos nossos problemas, por que é que nós estamos vivenciando aquela experiência? Por que é que nós estamos tão ansiosos com aquela situação? Porque ao encontrar a resposta, nós podemos, na maioria das vezes, minorar aquela situação ou exterminá-la. Porque geralmente as nossas ansiedades, elas estão em torno de questões negativas, onde nós criamos possibilidades, situações terríveis que podem acontecer diante de uma experiência qualquer. Então é preciso nós analisarmos a situação, encontrando a causa daquela experiência, para nós vivenciarmos o efeito dela de maneira diferente. Mas ela diz na mensagem do livro Conflitos Existenciais que a ansiedade está presente na nossa vida desde o momento que nós nascemos. Ela chama uma ansiedade natural. A criança demonstra ansiedade desde o momento em que ela sai do ventre da sua mãe, por meio do parto, seja cesariana ou parto normal. Quando o médico secciona a placenta, corta o cordão umbilical e tira a criança do ventre da mãe, e a enfermeira leva para pesar, para limpar, o que a criança faz? Chora.
ela se vê insegura. É a primeira movimentação da ansiedade, a insegurança. Está fora da proteção maternal, de dentro do ventre da mãe. Tanto é verdade que quando a criança é trazida aos braços da mãe novamente, como um milagre da vida, ao ser colocado ali próximo ao seio, no peito da mãe, a criança imediatamente para de chorar. E essa experiência da ansiedade natural, ela vai sendo vivida ao longo dos meses subsequentes. Todas as vezes que a criança se sente desconfortável com qualquer coisa, ela vai manifestar por meio do choro. A criança está com fome, a criança está muitas vezes nos braços de um desconhecido, em que ela não percebe pelo cheiro que é alguém do seu convívio. A criança está suja pelas necessidades fisiológicas, está com dor. Ela manifesta por meio do choro, avisando que algo não vai bem. Quando essa criança vai crescendo, nas primeiras experiências da infância, vai demonstrar ansiedade natural todas as vezes que algo diferente vai acontecer na sua vida. A criança vai parar de chupar chupeta. Para ela é algo terrível retirar a chupeta, que ela está acostumada. Vai tirar as fraldas para usar o piniquinho, o vaso sanitário. É uma experiência de ansiedade. Vai à escola pela primeira vez, conviver com os professores, conviver com os coleguinhas. Como será esse primeiro dia? E no dia da primeira escola, a ansiedade natural da criança e a ansiedade maior, que é dos pais, geralmente da mãe, que vai levar. E quando entrega a criança na porta da escola e vê a criança indo, às vezes chorando, às vezes alegre, a mãe fica despedaçada, como se fosse um parto, como se nunca mais fosse ver a criança. E ela agora que começa a vivenciar a ansiedade, que não é natural, já é a ansiedade negativa. Mas o medo do desconhecido, tudo aquilo que não nos é familiar, causa certa ansiedade. E isso, no dizer de Joana de Ângeles, é uma ansiedade natural, que faz parte da nossa vida e que nos acompanha também na fase adulta. Quando nós vamos arrumar o primeiro emprego, ir trabalhar numa empresa, conviver com pessoas que nós não conhecemos, ficamos ansiosos. Quando nós vamos fazer uma prova de vestibular, uma prova de concurso público, ficamos ansiosos por saber se vamos conseguir ou não passar na prova que nós tanto estudamos para poder concorrer. Quando, por acaso, vamos receber uma visita na nossa casa, um amigo, um familiar que há muito tempo nós não vemos, ficamos ansiosos naquela espera gostosa. Aliás, há um livro da literatura infantil que se tornou best-seller no mundo, O Pequeno Príncipe, onde Antoine Saint-Exupéry, o seu autor, coloca na boca do Pequeno Príncipe, numa vivência com a rosa, uma frase que se tornou bastante conhecida. Quando você diz que vai chegar às 5, eu te espero desde as 2. Ansiedade natural, aquela ansiedade gostosa, da espera de quem nós amamos, no desejo de vivenciar aquela experiência positiva. Mas todas as vezes que essa experiência, ela nos causa sudorese, ritmia cardíaca, desespero, tremor, dor de cabeça,
começa então a haver uma ansiedade negativa, representando também a nossa insegurança. Há muitas pessoas que levam a ansiedade para uma vida inteira. A ansiedade se manifesta na nossa vida e qualquer semelhança é mera coincidência conosco, quando por acaso nós nos encontramos em um lugar e ali não estamos. Por exemplo, nós estamos aqui reunidos nessa noite. Aqui assentados, viemos buscar o aprendizado do Evangelho. Mas há algumas pessoas que aqui não estão, em que a mente se encontra no lar. Será que quando eu chegar em casa vão ter arrumado a cozinha do jantar? Nossa, quando eu chegar em casa ainda tem que arrumar as coisas do meu filho para a escola de amanhã. Nossa, e amanhã que eu tenho tanta coisa para fazer no meu trabalho? E nós deixamos a nossa mente voejar. Saímos daqui, deste local em que nós nos encontramos, e vamos para outros lugares. Os orientais dizem que a nossa mente, nós que somos ocidentais, é como um macaco que pula de galho em galho. A nossa mente sempre está longe e não vivemos a experiência que nós estamos tendo. Nos dias de redes sociais, de internet, de recursos tecnológicos, isso é muito comum. E acontece na vida de todos nós. Nós vamos a um show de um artista que nós muito gostamos. Ajuntamos o dinheiro, compramos um ingresso caro, no melhor lugar, para ficarmos mais próximo. E durante o show inteiro do artista, nós estamos com o celular na mão, gravando o show. E perdemos a oportunidade de vivenciar o show. Ora, se estamos gravando, para que foi no show? Assista em casa, na televisão, que vai ser a mesma coisa. Mas nós queremos ali mostrar, registrar para as pessoas que nós estamos ali, que nós estamos assistindo ao vivo. E retornamos para casa com a sensação de que não participamos, que não vivemos. Que a gente vai assistir ali no aparelho celular o show e já não vai ser a mesma coisa. Isso acontece muito também nas viagens que nós fazemos. Nós vamos a uma cidade, a um país que desejávamos e tiramos 1.589 fotos, várias repetidas, para poder escolher aquela que melhor vai ficar com a nossa fisionomia. E quando nós chegamos da viagem, só temos fotos, porque as lembranças não existem, porque nós não vivemos. Ficamos mais interessados em tirar foto da pedra, da colher, da mesa posta, do que sentir o lugar em que nós nos encontramos. E quando nós vamos mostrar para as pessoas as fotos que nós tiramos, na quinta foto o ansioso já diz, já vi todas, são todas iguais, maravilhosa a sua viagem. Nós ficamos frustrados, porque o outro não quis ver as fotos que nós tiramos. Então a ansiedade, ela vai se apresentando na nossa vida sob diversas formas. A criatura humana é muito curiosa. Nós ficamos ansiosos por entrar na faculdade. Estudamos, passamos no vestibular, fazemos a inscrição da faculdade e logo no primeiro mês da faculdade, nós já estamos ansiosos para a formatura. Será que eu vou me formar? Será que eu vou conseguir seguir adiante com o curso, pagar a mensalidade se for uma faculdade particular? E somos tão ansiosos que logo no início já começamos a pagar a formatura, a festa. Logo no primeiro ano já começa a pagar aquelas prestações bem suaves da formatura. E ficamos ansiosos para chegar esse dia. Lá se vão os anos.
4 anos, 5, 6, a depender do curso. E então chega o dia da formatura. E na formatura, que é o dia de nós aproveitarmos, vivermos com os nossos familiares e amigos aquele momento tão feliz, nós estamos ansiosos. E agora? O primeiro emprego é tão difícil. Será que vou encontrar uma colocação? Será que o salário vai valer a pena? E arrumamos o primeiro emprego. Será que vou manter este emprego? Será que o salário vai dar para pagar as contas? E sempre estamos arrumando alguma coisa para poder sofrer, para criar na nossa mente possibilidades de coisas que não vão acontecer ou que podem acontecer, mas ao invés de nós esperarmos para vivermos, nós vivemos antecipadamente. Há uma frase de Paulo a respeito da ansiedade que se encontra na carta aos Filipenses, em que ele diz assim: não vos inquieteis por coisa alguma. E o benfeitor espiritual Emmanuel, entendendo a profundidade dessa frase, ele escreve no livro Palavras de Vida Eterna, por meio da mediunidade de Chico Xavier, a mensagem 86, que se intitula Não te inquietes. E ele vai dizer na mensagem que a inquietação, que nada mais é do que a ansiedade, gera transtorno para todos nós. O primeiro deles, dentro da família. Quem é ansioso tem dificuldade nos relacionamentos, porque o ansioso geralmente deixa todo mundo à sua volta ansioso. O compromisso é às 19 horas, 17h30 o ansioso já está se arrumando e diz para o cônjuge, para os filhos: vai se atrasar, hein? Fica aí atrasando a gente para poder sair. E sempre o ansioso fica pronto primeiro, assenta-se na sala e fica falando, e fica dizendo, e fica chamando a todos. Sempre quer chegar algumas horas antes do compromisso, gerando desequilíbrios em casa, gerando desentendimentos naquela experiência junto do lar. A ansiedade, diz Emmanuel, pode ser uma brasa no nosso caminho e até uma pedra na nossa profissão. Porque se nós estamos desempregados e vamos fazer uma entrevista de emprego em que há vários candidatos, se o psicólogo na entrevista perceber que nós somos ansiosos demasiadamente e houver um outro candidato que não é ansioso concorrendo ao mesmo cargo, com certeza o contratado vai ser o que não é ansioso. Porque o psicólogo sabe que o ansioso, mesmo tendo competência, vai ter dificuldade no relacionamento dentro da empresa. Então, só gera transtornos nós cultivarmos a ansiedade no nosso coração. Nós arruinamos a nossa estrada e daqueles que estão ao nosso derredor, com preocupações, com situações que ainda não aconteceram. Nós sofremos antecipadamente, sem desejar fazer qualquer tipo de autobiografia, mas uma experiência pessoal, só para nós entendermos essa experiência da ansiedade e o que ela faz na nossa vida, criando muitas vezes situações que não existem. Alguns anos atrás, nós tivemos uma grande problemática estomacal e procuramos o médico. Ele prescreveu um exame, a endoscopia, e fomos fazer o exame, um exame de imagens. Logo saiu o resultado, mas o retorno ao médico para ele ver o exame era 15 dias depois que o exame ficou pronto. E é claro que todas as vezes que nós recebemos exames de laboratório,
nós queremos ser médicos para poder entender e ler. Hoje, com o Google, que traz todas as respostas, a gente pesquisa os dados, vê ali as taxas, se é exame de sangue, e vamos analisando o exame, como se nós fôssemos médicos. Mas era um exame de imagem, e era muito mais claro e nítido a resposta. E ao ver aquelas fotografias do estômago, fiquei apavorado, porque logo vi uma imensa ferida dentro do estômago, cheia de pus. E a minha mente, na época, o estômago doía demais, eu logo pensei, ou é uma úlcera, ou é câncer mesmo. E fiquei 15 dias remoendo. Doeu até mais o estômago naqueles dias. Doendo, sem dormir, criando 1000 possibilidades na mente. Até que chegou o dia da consulta. Levamos o exame aberto. O médico já não gostou, porque geralmente os médicos não gostam que se abram os exames antes deles. Entreguei, ele começou a olhar, olhava para um lado, olhava para o outro, virava a página. Eu disse, ixi, deve ser grave mesmo, porque quando não diz nada, você já diria logo de cara, não tem nada, mas ficou olhando para lá e para cá, logo criei 1000 possibilidades na mente. Tremia por dentro, com medo do resultado. Depois de muito olhar os exames, ele disse, Wellerson, o caso é muito simples. Você está com H. pylori, que é uma bactéria que dá no estômago, precisa tomar alguns medicamentos, o tratamento é um pouco enjoado, tem que tomar nos horários certos, durante um período mais longo, mas tudo vai se ajeitar. E logo pegou a receita para poder prescrever o medicamento. Naquele momento, ele escrevendo, eu assentado de frente com o coração batendo forte, ele deve ter percebido alguma coisa, porque ele olhou de esguelha através do óculos e perguntou assim, está se sentindo mal? Eu disse, bem, doutor, não estou muito bem. Ele disse, mas por quê? Eu disse, e essa ferida no estômago, com pus? Ele disse, ferida no estômago com pus? Eu falei, o senhor não viu? Ele disse, não, eu tinha certeza que tinha uma ferida. Onde está? Logo abri o exame na página e mostrei. Meus amigos, quando eu coloquei o dedo na imagem, o médico começou a gargalhar, não parava de rir. Eu fiquei olhando para ele um tanto quanto sem graça e pensei, está rindo da minha desgraça. E ele ria, mas ria, não parava. E eu fui ficando pequenininho diante dele. Quando ele parou de rir, ele perguntou, você tem certeza que isso aqui é uma ferida cheia de pus? Tenho, doutor. Vejo o pus em volta. Voltei a afirmar. E ele sorriu de novo, com menor intensidade, e disse, Wellerson, isso que você está achando que é uma ferida, é a luz do aparelho da endoscopia. Quando entra dentro do estômago escuro, bate na parede do estômago e faz essa auréola, que parece uma ferida, mas na verdade é a luz refletida. Veja o que a ansiedade faz conosco. Sofremos por 15 dias sem ter absolutamente nada. Isso acontece na nossa vida a todo instante. Basta o nosso filho atrasar meia hora da escola. Foi sequestrado, acidente, Deus do céu, o que aconteceu dessa vez? E a gente só cria coisas negativas na mente. Ninguém pensa assim, deve ter ido na casa de um colega, deve estar conversando com alguém, parou para tomar um sol. Ninguém pensa isso. Só pensa o que há de pior, criando essas situações que vão corroendo a nossa mente. Joana de Ângeles, na análise da ansiedade, ela fala também que a ansiedade, ela surge na nossa vida numa necessidade que nós temos de autorrealização, demonstrando a nossa baixa autoestima. Nós não nos valorizamos.
E achamos que só vamos ter valor se as pessoas virem nós fazermos muito. Então nós começamos a abraçar muitas coisas ao mesmo tempo. Desejar fazer diversas atividades, diversas tarefas, vários trabalhos, para que as pessoas vejam o quanto nós somos úteis. E num determinado tempo, até conseguimos cumprir com os objetivos. Mas o nosso corpo é uma máquina que precisa também de descanso, que não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E daí a pouco, o corpo não responde mais. Porque quando nós abraçamos um trabalho novo, uma tarefa, seja o que for, nós jogamos a nossa corrente sanguínea adrenalina, que nos deixa eufóricos, felizes. É a primeira vez que nós estamos realizando aquela atividade. Mas daí a pouco, nós percebemos que abraçamos 2, 3, 4 tarefas e não vamos conseguir dar conta de todas elas. Então nós começamos a entrar num processo de ansiedade e começamos a fazer mal feito tudo aquilo que nós abraçamos. Deixar pela metade aquilo que nós estávamos fazendo. O ansioso é assim, ele começa a fazer uma coisa e nunca termina. Porque no meio do trabalho, pensa assim, nossa, ainda tem que fazer aquilo outro. Nossa, e aquilo que eu nem comecei. E daí a pouco deixa aquela atividade, começa a fazer outra, muda para outra, e no fim do dia não concluiu nenhuma, ficando ansioso e nem consegue dormir, por causa das coisas que deixou de realizar. O ansioso vive um estresse no comportamento todo dia, uma ausência de serenidade, tornando um comportamento doentio. O ansioso geralmente tem muitas ambições. O desejo de executar, de realizar, tem até boa vontade de fazer, mas não consegue, porque quer realizar tudo ao mesmo tempo. E vai perdendo então o seu humor, começa a ficar ranzinza, começa a descontar nas pessoas que estão à volta a sua falta de responsabilidade, porque como não consegue fazer, começa a transferir a culpa para os outros. Olha, eu não consegui fazer isso porque você não me deu tempo, porque aquele dia você me chamou para fazer outra coisa. E sempre vamos encontrando subterfúgios, ao invés de encarar de frente, que na verdade a problemática está conosco. Geralmente, as atividades do ansioso são totalmente desconexas. É um trabalho que não tem nada a ver com o outro. E isso gera muito mais dificuldade, muito mais transtornos. O ansioso nunca valoriza o que realizou. Sempre está de olho naquilo que ainda vai fazer, que ainda não conseguiu realizar. Então, se tem uma tarefa para realizar, vamos supor, confeccionar 100 docinhos para a festa de aniversário do filho. Já fez 50, mas está ansioso pelos 50 que ainda faltam. Será que vou conseguir até a hora do aniversário? Meu Deus do céu, não vou conseguir. E não percebeu que já fez 50. 50 já estão prontos. E já é alguma coisa realizada. Então é preciso nós trabalharmos a ansiedade dentro do nosso coração, para que essas experiências tão corriqueiras possam ser vivenciadas de maneira diferente. Por incrível que pareça, até mesmo dentro da casa espírita, nós vivemos ansiedades. Tomara que não, mas pode ser que alguém esteja pensando assim, que horas que esse orador vai acabar de falar? Todo mundo sabe que é 21 horas, mas a ansiedade fica olhando no relógio toda hora. E quanto mais o ansioso olha no relógio, menos o tempo passa. Porque o tempo é tão rápido para as coisas boas,
Mas quando nós estamos numa experiência que nós não estamos gostando, parece que passa a conta-gotas, segundos passaram e parece uma eternidade. E daí a pouco, quando nós estamos desgostosos com aquela experiência, cujo tempo não passa, a ansiedade nos faz mudar a rota. Então a nossa mente, conforme nós já dissemos, começa a voejar, a viver outras experiências que não é aquela a que nós nos propomos. É uma experiência da ansiedade batendo a nossa porta. A ansiedade pode ser controlada quando nós aquietamos a nossa mente. E quão difícil é para o ansioso fazer isso, aquietar a mente. Porque às vezes nós vamos aos extremos e a criatura sai da ansiedade e entra num outro conflito, que é a preguiça. Ela acha que tem que fazer nada. Já que é muito ansiosa, deixa não fazer nada, ficar aqui deitado, quietinho, que tudo vai passar. E é um lido engano, porque a preguiça também é um conflito que assalta a nossa vida, muito prejudicial. É o caminho do meio a que se referiu Buda, nem uma margem e nem a outra. Uma das grandes dificuldades da ansiedade da nossa vida, diz Joana de Ângeles, é porque a maioria de nós que somos ansiosos, negamos. É muito difícil nós encontrarmos uma pessoa que diga, eu sou ansioso e reconheço isso. Nós sempre queremos dar outros nomes, ou queremos tapar o sol com a peneira, encontrar justificativas para nós vivermos aquela experiência. E vamos fugindo de nós mesmos. Só encontra cura para um mal, para um conflito, quando nós o reconhecemos. Enquanto nós tivermos as nossas justificativas, nós não vamos nos tratar a respeito daquela enfermidade. Sendo a ansiedade um conflito da nossa alma, merece terapia de ajuda. E existem diversos recursos que nos auxiliam no nosso processo de ansiedade. A terapêutica libertadora, apresentada pela psicologia transpessoal, que Joana de Ângeles trabalha no livro Conflitos Existenciais, é a racionalização do nosso tormento. Quando a ansiedade começa a bater na nossa porta, começa a gerar os distúrbios orgânicos, como a sudorese, arritmia cardíaca, desespero, é preciso parar e refletir. Por que é que eu estou tão ansioso com isso? E vamos perceber, ao analisar, que não há necessidade de sofrermos tanto, que podemos trabalhar aquela questão no nosso íntimo, que nós não somos máquinas para fazer tudo ao mesmo tempo, que cada coisa ao seu tempo, termos a humildade de reconhecer para os outros que não temos condições de atender a necessidade de todos. E isso vai fazendo com que o tormento diminua um pouco, na reflexão dentro de nós mesmos, adotando o otimismo e valorizando a nós mesmos, trabalhando a nossa autoestima. Mas também a meditação e a yoga traz para nós condições salutares para controlarmos a ansiedade. O ansioso logo vai pensar, nossa, não consigo meditar de jeito nenhum. Porque o ansioso senta para meditar, quando fecha o olho, já começa a escutar o zumbido do pernilongo, já começa a escutar a buzina na porta de casa, ou então as situações ao derredor. É claro que o ansioso, convicto, ele não vai começar a fazer meditação de meia hora. Comece com 5 minutos,
10, 15, porque a nossa mente vai se habituando ao processo. Asserenar a mente é de forma gradativa, onde nós vamos controlando aquilo que pensamos, aquilo que estamos vivendo. Nós usamos a internet para tanta coisa. Hoje encontramos no YouTube diversas meditações guiadas que facilitam o ansioso, porque a meditação guiada é alguém que fala, conduzindo-nos ao relaxamento. Então vai conduzindo a nossa mente, nós vamos seguindo o que está sendo dito, e daí a pouco nós estamos conseguindo fazer o processo sozinhos. Gradativamente vamos incorporando na nossa vida. A nossa vida é feita de hábitos. Quem não tem bons, tem maus hábitos. A leitura edificante. A leitura cria na nossa mente possibilidades. Quando nós lemos, principalmente uma história, a nossa mente cria aquela imagem. E isso descansa a nossa mente das tribulações do dia a dia. O que o ansioso não pode fazer é pegar um drama, um livro de terror para poder ler. Por isso, Joana de Ângeles recomenda leituras edificantes, que vão refertar a nossa mente com coisas positivas. Mas o ansioso tem dificuldade de ler, que quando pega um livro para ler, já vem o irmão sono, que chega devagarinho. Nosso saudoso Divaldo Franco, ele dizia: tem sono na hora de ler, leia em pé, não vai cair. Leia de pé, com o livro na mão, que o sono não tem jeito de chegar. Ninguém dorme em pé, senão alguns animais. Mas nós, com certeza, não vamos dormir em pé. E leitura também é hábito. Comece com uma página, 2, 3, daí a pouco queremos devorar o livro. Mas o ansioso é assim, começa a ler um livro, está gostando dele e quer varar a noite lendo. Está assistindo uma série hoje, com as séries da Netflix e outros aplicativos, chama maratonar. O indivíduo começa de manhã e vai até a madrugada, sem parar, porque tem que assistir todos os episódios para saber o que vai acontecer. Porque o marketing é assim, trabalha com a nossa mente. Sempre a última cena é aquele momento que nós queremos saber o que vai acontecer depois. Isso fazem as novelas todos os dias conosco. E nós queremos assistir o próximo capítulo. Como hoje há os recursos tecnológicos, em que as novelas ou as séries já estão todas colocadas naquela plataforma, nós queremos então assistir tudo de uma vez. E o lazer, que seria positivo para nós, se torna negativo, na ansiedade que se apresenta para terminar logo. Terminar logo e ficar ansioso para o que vai assistir depois. Que o ansioso também tem dificuldade para poder escolher o que vai assistir. Tem gente que demora mais para escolher do que para assistir propriamente dito. Porque é tão ansioso que quer ver tudo e não consegue assistir nada. Quando nós vamos trabalhando a ansiedade dentro de nós, ela não deixa de existir. Joana de Ângeles diz que a ansiedade natural, ela permanecerá nessas experiências corriqueiras do dia a dia. Mas nós não podemos deixá-la invadir a nossa mente, controlar a nossa vida. Hoje nós estamos na era dos medicamentos. Qualquer pessoa quer tomar ansiolítico. Eu sou ansioso, quer tomar ansiolítico e acha que vai resolver o problema. O medicamento deve ser tomado com a prescrição médica. Não é o vizinho, o amigo, o parente que vai dizer que nós precisamos ou não tomar o medicamento. É preciso procurar um facultativo médico que vai analisar a situação, que vai ver a dose que precisa ser tomada, menor ou menor. Aliás, Joana de Ângeles diz
que o ansiolítico deve ser a última solução, não a primeira. Comecemos trabalhando os recursos que nós dispomos. E só no último caso, quando realmente nós estivermos dando conta de controlar a nossa ansiedade, procuremos o recurso medicamentoso, que vai nos dar esse respaldo para nós permanecermos em paz conosco mesmo. E quando a ansiedade negativa vai surgindo, na sudorese ambulante, na arritmia cardíaca, nessa inquietação exagerada, nós vamos controlar a nossa mente, a nossa respiração e buscarmos racionalizar aquela experiência para encontrarmos a solução, pois todo desafio tem a sua solução. O espírito Hilário Silva, nós começamos com uma história dele e vamos terminar com uma história do benfeitor espiritual. Essa está em outro livro da Lavra de Chico Xavier, que se chama A Vida Escreve. Era uma senhora que estava muito doente e que se encontrava no leito, necessitada, atendida por uma cuidadora que trabalhava em sua residência. Geralmente, quando as pessoas estão enfermas, muitas apresentam ansiedade, quer ver-se livre da doença rapidamente, não quer compreender a doença que surgiu, quer que ela passe logo, ao invés de decodificar a mensagem. E essa senhora acamada, ela sempre revoltada, sempre briguenta com a cuidadora, por causa da experiência que ela vivenciava. Certo dia, a cuidadora, percebendo a ansiedade assomando o coração da enferma, disse-lhe: a senhora não quer fazer uma oração, ler uma página edificante? Deus me livre, não quero ler nada, estou bem do jeito que estou. Traga para mim agora um copo d'água. E a cuidadora, muito atenciosa e paciente, buscou água para a enferma. Ao colocar na boca da doente, logo a enferma cuspiu a água na face da cuidadora, dizendo: detesto água quente, eu quero água fria da geladeira, busque agora. E a cuidadora, em silêncio, enxugando o rosto, buscou água fria. Tomou água e logo a paciente disse: agora eu quero um chá, traga para mim. A cuidadora trouxe o chá. E quando foi oferecer o chá para a doente, logo a enferma jogou o chá no peito da cuidadora, dizendo: detesto chá frio, eu gosto é de chá quente, vai esquentar e traga-o para mim. E a cuidadora, em silêncio, foi buscar o chá mais quente para a enferma. Deu o momento de tomar o medicamento. Vamos tomar o remédio? Traga logo, disse a enferma. O remédio líquido era um tanto quanto amargo. Quando a cuidadora colocou na colher o medicamento e levou à boca da enferma, a enferma, com gosto amargo na boca, desconfortável e ansiosa, fez um movimento brusco e a colher bateu no braço da cuidadora, criando um rasgo no seu braço. O sangue começou a sair e naquele momento a enferma desesperou-se, caiu em si e, olhando para a cuidadora, que se mantinha serena, ela disse: não pode ser. Se essa doutrina que você serve está fazendo isso com você, quero aprender com essa doutrina. Você se mantém tão tranquila diante dessas experiências que tem passado comigo? Traga lá a mensagem que quer ler para mim. E a cuidadora, que era espírita, buscou o Evangelho segundo o Espiritismo. Fez uma oração, entregou o livro para a paciente e, quando ela abriu,
no chamado o acaso. O acaso não existe, é aquilo que Deus programou antes para que pudesse acontecer. A mensagem saiu no capítulo 9, intitulado A Paciência. E lá estava escrito: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. A doente acalmou-se, aceitou o socorro do passe, o benefício da prece, da leitura edificante, e foi trabalhando o seu coração para controlar a ansiedade com um remédio infalível, a paciência. O antítese da ansiedade é a paciência, a ciência da paz. Sabermos vivenciar os nossos momentos, entender o desígnio de Deus, entender o tempo do mundo, o tempo nosso, o tempo de Deus. Tudo isso facilita a nossa existência. E a cuidadora da doente transformou-se no nosso movimento espírita numa grande servidora. Chama-se Anália Franco, uma grande trabalhadora da seara espírita paulista, que legou para o nosso movimento espírita sublimes lições no amparo às pessoas necessitadas, vivenciando dentro do seu coração a paciência. Que nós possamos refletir sobre este conflito que grande número de nós trazemos dentro do coração, para seguirmos adiante, melhorando a nossa vida, a fim de iluminar aqueles que estão ao nosso derredor. Nós queríamos agradecer a presença, o carinho de todos vocês, falar da nossa alegria de retornar ao Centro Espírita Jesus de Nazaré, para estes momentos que aqui passamos juntos. Antes de voltarmos a palavra ao nosso companheiro que nos dirige nessa noite, carinhosamente a direção do Centro Espírita Jesus de Nazaré, sempre quando nos recebe aqui em Divinópolis, nos permite falar um pouco acerca do nosso trabalho. Há 31 anos nós temos divulgado o Evangelho de Jesus onde somos chamados. Frequentamos em Belo Horizonte o grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila e somos vinculados a uma ONG que se chama Fraternidade Sem Fronteiras. É uma instituição não governamental que realiza há 15 anos atividades tanto no Brasil quanto na África. As atividades começaram há 15 anos atrás, com 75 crianças, em Moçambique, na África, e hoje nós atendemos a 37 mil pessoas, em 8 países, entre eles o Brasil, com o auxílio de muitos corações, de muitas pessoas que entenderam que a caridade não tem fronteiras, que onde houver a necessidade, segundo o chamado do nosso coração, nós podemos fazer a diferença. Aqueles que quiserem conhecer um pouco mais a Fraternidade Sem Fronteiras, podem acessar o site, há várias maneiras de ajudar. Com R$50 mensais, nós podemos fazer a diferença na vida de uma criança. E assim como eu, vários outros escritores do nosso movimento espírita e não espírita, têm alguns livros publicados, cuja renda é revertida para essa instituição. Na saída do salão, na recepção, nós temos um pequeno estande com os nossos livros. Temos 38 livros publicados para crianças e adultos, cuja renda é revertida para várias instituições. Mas os 2 mais recentes lançamentos, um deles é o livro A Rede Viva de Magdala, que fala sobre a cura de Madalena. Nós já estivemos aqui no Jesus de Nazaré fazendo uma palestra acerca desse livro. É um livro de pesquisa, onde nós contamos a história dela, depois fazemos as análises à luz da doutrina espírita. E temos um livro infantil,
que tem tudo a ver com a nossa palestra de hoje, a ansiedade, que se chama o Vale Encantado da Espinholândia, porque fala de uma comunidade de porcos espinhos que encontra um celular perdido. E eles ficam maravilhados com aquela caixinha que se acende, toca música, conta histórias. E os porcos espinhos não querem mais dormir, não querem mais comer. A mamãe não quer cozinhar, o papai não quer ir trabalhar. Bem, qualquer semelhança também é mera coincidência conosco. A ansiedade vai tomando conta. E o vovô, porco espinho, o mais velho de todos, que nem sabia mexer com o celular, ele tem uma ideia genial para resolver aquele problema na manada. E é claro que eu não vou contar para vocês, vocês vão descobrir lendo o livro. Então, ao final, nós estaremos à disposição de todos. Nossa gratidão, mais uma vez, pelo tempo de vocês e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.